Vamos falar de algo que parece completamente absurdo. Em plena era de caças supersônicos furtivos de quinta geração que custam mais de 100 milhões de dólares cada, o avião de combate mais vendido do mundo ocidental na última década é um turbohélice brasileiro, que voa a apenas 590 km por hora. O Embraer IMB-314 Super Tucano conquistou mais de 15 forças aéreas em todos os continentes, derrotou gigantes americanos e europeus em licitações bilionárias e está ativamente caçando insurgentes e narcotraficantes do Afeganistão à Colômbia neste exato momento. Mas como um projeto iniciado nos anos 80 para treinar pilotos brasileiros se tornou a arma preferida de operações de contra-insurgência globais, por que a Força Aérea dos Estados Unidos comprou 81 aviões brasileiros quando tem o caça mais avançado do planeta? Onde estava a indústria de defesa americana quando o Pentágono precisou de uma solução urgente? Quando exatamente um turbohélice se tornou mais letal que um jato supersônico? Não é o que você pensa. Para entender essa reviravolta absurda, precisamos voltar aos anos 80. A Guerra Fria estava no auge e a América Latina vivia sob constante ameaça de insurgências comunistas apoiadas pela União Soviética e Cuba. A Força Aérea Brasileira enfrentava um problema sério. Seus aviões de treinamento antigos estavam caindo aos pedaços e treinar pilotos em caças supersônicos custava uma fortuna em combustível e manutenção. Cada hora de voo de um F-5 custava cerca de 30 mil dólares, enquanto países vizinhos como Venezuela e Peru recebiam caças modernos de Moscou. O Brasil precisava de algo novo, mas o orçamento era apertado, sem pressão, né? Mas antes de continuar, me conta nos comentários, você já viu um Super Tucano voando pessoalmente? Ou conhece alguém que já trabalhou com aviação militar brasileira? Deixa aí embaixo. A Embraer recebeu especificações que pareciam impossíveis de conciliar. O novo avião precisava servir tanto para treinamento básico quanto para missões de combate leve. Tinha que voar devagar o suficiente para um aluno iniciante controlar, mais rápido o suficiente para interceptar aeronaves clandestinas. Precisava ser barato de operar, mas resistente o bastante para levar tiros e continuar voando. E tinha que carregar armamento pesado sem comprometer a manobrabilidade. Eram requisitos completamente contraditórios. No centro da solução estava uma decisão radical que todo mundo considerou antiquada: usar um motor turbohélice Pratt & Whitney PT-6A-68C de 1.600 cavalos de potência, o mesmo tipo que equipava aviões de carga civil. Os engenheiros da Embraer perceberam que em altitudes baixas, abaixo de 3.000 metros, onde acontecem 90% das operações de contra-insurgência, um turbohélice consome 60% menos combustível que um jato e pode permanecer horas sobrevoando uma área. Isso significava autonomia de mais de 6 horas e meia com tanques externos, comparado a apenas 1 hora e meia de um caça a jato típico. O resultado foi um avião que custava apenas $1.000 por hora de voo para operar contra os 30 mil de um F-16. A hélice de 5 pás Hartzell permitia acelerar de zero a velocidade máxima em apenas 9 segundos no solo, crucial para decolagens de emergência em pistas precárias da Amazônia. Mas essa escolha aparentemente antiquada criou um grande problema. Pilotos treinados a vida inteira para voar jatos supersônicos tinham que reaprender conceitos básicos de gerenciamento de torque e hélice. Nas primeiras avaliações, em 1999, 28% dos pilotos de teste relataram dificuldade inicial em coordenar manetes de potência com o passo da hélice durante combate simulado.
É como pedir a um piloto de Fórmula 1 para correr de trator, disse o coronel aviador José Roberto Andrade em entrevista técnica de 2003. O segundo problema era ainda mais sério. Para proteger o piloto de fogo terrestre durante ataques rasantes, a Embraer instalou uma banheira de titânio e alumínio blindado sob o assento, capaz de resistir a projéteis de até 12,7 milímetros. Mas isso adicionava 230 quilos de peso morto exatamente onde você não quer, alto e atrás do centro de gravidade. Até os engenheiros redesenharem completamente a distribuição de massa usando tanques de combustível balanceados nas asas, o avião apresentava a tendência perigosa de entrar em parafuso plano durante manobras bruscas com carga bélica assimétrica. Pilotos apelidaram essa característica de dança da morte amazônica. O terceiro problema era operacional e ninguém previu. Aviões a jato podem decolar de bases centralizadas e alcançar qualquer ponto em minutos. Mas o Super Tucano voava tão devagar que operações na vastidão amazônica exigiam bases avançadas improvisadas. A solução foi genialmente brasileira: criar um sistema de manutenção modular tão simples que 3 mecânicos com ferramentas básicas conseguiam trocar o motor completo em apenas 45 minutos, usando guincho manual. Na verdade, foi exatamente assim que a Força Aérea Colombiana operou esquadrões inteiros em clareiras de selva durante operações anti-FARC, algo totalmente impossível com caças convencionais. Talvez o detalhe mais fascinante do Super Tucano seja o sistema de mira ELTA-IL/M2022, integrado com capacidade de designação laser. Dentro daquela fuselagem que parece saída da Segunda Guerra Mundial, a eletrônica de última geração capaz de rastrear 16 alvos simultâneos e guiar bombas de precisão guiadas a laser com margem de erro inferior a 3 metros. O piloto pode marcar um alvo com o laser, lançar a bomba, imediatamente virar o avião para iluminar outro alvo enquanto a primeira munição ainda está no ar. Helicópteros de ataque custando 50 milhões de dólares não conseguem fazer isso. Mas um truque simples, porém genial, transformou o Super Tucano de treinador em caçador letal. A capacidade de voar a apenas 200 km por hora, velocidade que faria um F-16 cair do céu, permite ao piloto identificar visualmente alvos do tamanho de uma pessoa a olho nu, algo impossível passando a 900 km por hora. Em 2007, durante testes extremos no Afeganistão, pilotos da Força Aérea Afegã conseguiram distinguir combatentes talibãs de civis carregando lenha a partir de padrões de movimento, voando em círculos apertados a 300 metros de altitude. Essa capacidade de loitering, permanecer horas sobre o campo de batalha, virou a vantagem tática definitiva. A capacidade de sobrevivência também surpreendeu céticos. Durante testes de fogo real em 2008, engenheiros dispararam 863 rodadas de fuzil AK-47 e metralhadoras .50 contra uma fuselagem de teste. O avião manteve integridade estrutural suficiente para voo controlado, mesmo depois de 72 perfurações diretas. O sistema de combustível autoselante e redundância tripla de controles hidráulicos significam que o Super Tucano pode levar danos que derrubariam um caça convencional e ainda voar 300 quilômetros de volta à base. Talvez a parte mais inesperada é que o Super Tucano nunca foi projetado para ser exportado. A Embraer desenvolveu o Tucano original apenas para suprir necessidades domésticas da Força Aérea Brasileira nos anos 80. Ironicamente, essa falta de ambição comercial inicial criou um avião perfeitamente adaptado a necessidades que ninguém sabia que existiriam.
Quando os Estados Unidos invadiram Afeganistão e Iraque em 2001, o Pentágono descobriu que suas forças aéreas de bilhões de dólares eram totalmente inadequadas para caçar insurgentes em Toyota Hilux por desertos e montanhas. Você pensaria que a superpotência com o maior orçamento militar do planeta teria uma solução pronta, certo? Mas não é o que você pensa. Pode parecer humilhante para a indústria americana, até você perceber que empresas como Lockheed Martin e Boeing simplesmente não tinham interesse em desenvolver aviões baratos que custavam apenas 9 milhões de dólares cada, quando podiam vender caças de 100 milhões. O resultado foi uma lacuna operacional catastrófica, que só um avião brasileiro poderia preencher. Em combate real, os números do Super Tucano são assustadores. A Força Aérea Colombiana operou 25 aeronaves em mais de 140 mil horas de combate contra as Farc entre 2004 e 2016. A taxa de disponibilidade operacional ficou em impressionantes 87%, comparada a 62% da frota americana de F-16 no mesmo período. Pilotos colombianos realizaram missões de até 7 horas e 40 minutos de duração, algo fisicamente impossível em caças a jato devido a limites de combustível e fadiga do piloto. Mas o momento decisivo veio em 2011, quando a Força Aérea dos Estados Unidos abriu a controversa licitação Light Air Support, programa LAS, para substituir operações de drones armados por aviões tripulados em Afeganistão. A competição colocou o Super Tucano brasileiro contra o AT-6 Wolverine, americano da Beechcraft. Lobistas em Washington ficaram furiosos quando o Pentágono escolheu o design brasileiro, argumentando que era humilhação nacional comprar aviões de combate de um país do terceiro mundo. A polêmica foi tão intensa que a licitação foi cancelada e reaberta 2 vezes. Após investigações do Congresso e 3 anos de atrasos políticos, em fevereiro de 2013, a US Air Force finalmente assinou o contrato de 427 milhões de dólares por 20 aeronaves iniciais, designadas a 29 Super Tucano. Usuários inesperados rapidamente apareceram.